Olá, olá, minha gente! Como é bom estar aqui novamente com vocês. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live semanal. Hoje nós vamos falar novamente sobre soft skills e como utilizá-las na entrevista a seu favor, como mostrar para o recrutador que você possui tais soft skills. Enquanto o pessoal chega, já estou vendo uns rostinhos conhecidos aqui. Muitos já conheço, muitos novos chegando também, o que é maravilhoso. Então, para quem está chegando agora, eu quero me apresentar. O meu nome é Marcela Garcia, eu sou psicóloga, sou especialista em recolocação profissional e em desenvolvimento profissional e eu compartilho aqui nas minhas redes sociais diariamente muito conteúdo relacionado a recolocação profissional como um todo, a esse desenvolvimento e crescimento na carreira, se você já está trabalhando e deseja apenas, entre aspas, se desenvolver, aqui também tem muito conteúdo para você. E se você deseja se recolocar, aqui também tem muito conteúdo. Então, aqui você encontra conteúdo sobre currículo, sobre LinkedIn, sobre elaboração de currículo, como se portar bem em uma entrevista, sobre como elaborar esse currículo ideal, tão sonhado, não é? E eu quero que você aproveite agora, se você está aqui, enquanto eu coloco o tema da live de hoje, aproveita, pega esse aviãozinho aqui, manda para aquela pessoa que você sabe que está precisando. Hoje eu vou falar um pouquinho de soft skills com foco em entrevista. Mas você não precisa relacionar apenas com a entrevista. O conteúdo que eu vou compartilhar aqui hoje também pode ser útil para você que está buscando aí apenas um desenvolvimento na empresa onde já está. Então você não precisa necessariamente estar buscando uma recolocação. Você vai aproveitar da mesma forma, tá bom? Então vamos lá. Vou colocando aqui enquanto vocês encaminham a live para outras pessoas. Vamos me ajudar a ajudar. Ajudar é bom, né? Como utilizá-las. Vamos lá. Deixar fixo aqui para o pessoal que vem chegando, que são todos sempre bem-vindos. Vou fixar os comentários. Gente, é o seguinte, eu vou fazer uma experiência hoje. Deixa eu ajustar aqui minha câmera, parece que eu tô tão perto. Eu não vou desativar os comentários, tá? Então vocês podem ir falando. Eu não vou parar para ler também o tempo inteiro, justamente para não me perder aqui. Mas eu gostaria que vocês deixassem, vocês podem ir comentando. Às vezes eu falo alguma coisa aqui que você se identificou e quer dar um toque para alguém que está aqui na live também. Pode ir falando, não tem problema. Podem falar, mas deixem as perguntas centralizadas no final, para eu não precisar depois ficar voltando aqui, tá? Então, caiu alguma ficha? Nossa, Marcela, é isso. Escreve aqui. Às vezes você também pode ajudar alguém que está acompanhando a live, que também pode ter um insight com alguma coisa, alguma mensagem que você compartilhar. Então, fiquem à vontade. Bom, então vamos começar, né? É o seguinte. Para quem perdeu na semana passada, então a semana passada já foi a parte 1. A ideia era ser apenas uma live sobre soft skills, sobre como utilizar a seu favor na entrevista. Só que o conteúdo não foi, era muito conteúdo para pouco tempo. Então a parte 1 já está no meu canal no YouTube. É só digitar lá, Marcela Garcia RH, já vai aparecer. Você pode se inscrever no canal para ser notificado de todos os novos vídeos que forem compartilhados. E o legal, o interessante do YouTube é que você consegue buscar os vídeos por tema. Diferente do Facebook, do Instagram, né, que os vídeos estão todos lá, mas você não consegue pesquisar. Então dá muito mais trabalho para encontrar. No YouTube você consegue pesquisar por tema. Então se você ainda não está lá, eu espero você. Se você perdeu a parte 1 desta live, que é tão especial, tão importante no momento que a gente está vivendo hoje, corre lá e assiste. Não tem problema que vai ficar fora de ordem. As informações vão contribuir, vão te ajudar da mesma forma, ok? Então, eu só relembrando,
para os que chegaram agora e talvez ainda não tenham esse entendimento, as soft skills são as habilidades comportamentais. As hard skills são as habilidades técnicas. Na entrevista de emprego, é muito mais fácil detectar as hard skills, que são as habilidades técnicas, do que as comportamentais. Porém, nas entrevistas com os recrutadores aí, mais experientes, que já trabalham em empresas que têm esse desenho do cargo, então eles sabem o que estão buscando, eles sabem quais competências estão buscando, você precisa também estar preparado para conseguir mostrar para esse recrutador durante a entrevista que você possui tais competências. Dessa forma, eu já citei na parte 1 e hoje eu vou citar novamente quais são as competências que estão sendo mais desejadas hoje, tá? Então, pós e durante pandemia, né, com toda essa mudança que o mercado de trabalho vem passando, com toda essa transformação que vem acontecendo no mercado de trabalho e também nos processos seletivos, são essas competências que eu vou citar aqui que estão sendo mais desejadas. E eu quero que você pense da seguinte forma, então já é o exercício para você se preparar para a entrevista. Eu vou citar aqui cada uma delas e eu quero que você pense de que forma você colocou ela em prática no seu dia a dia. Por exemplo, na semana passada eu falei sobre... Vê? Deixa eu pegar aqui a minha cola. Semana passada eu falei sobre as soft skills. Agilidade estratégica, alta produtividade, ambição de carreira, articulação, autonomia, compaixão, cultura da qualidade, definição de prioridades e escuta ativa. Hoje eu vou falar sobre mais algumas, 8, 10, né? Vamos ver o que eu vou conseguir fazer aqui com o tempo. Então eu quero que você pense de que forma você já aplicou, por exemplo, a articulação no seu dia a dia no trabalho, em outras experiências que você teve. Ou mesmo na vida pessoal, às vezes você está começando a sua carreira agora, de que forma você colocou isso em prática na vida pessoal? E as soft skills, ela é muito importante, elas são importantes na entrevista e são importantes principalmente para os profissionais que estão buscando uma transição de carreira. Então, se eu, enquanto profissional, não tenho determinado conhecimento, determinada competência técnica que a empresa exige para o cargo, eu posso ter as competências comportamentais e vender o meu peixe através dessas competências comportamentais. É isso que o recrutador espera de você neste momento, para que você precisa convencer o recrutador, você precisa contar histórias para o recrutador de problemas que você solucionou na empresa que tenham relação com essas soft skills que eu vou citar aqui. Beleza? Então vamos lá. Para começar, tô com sede hoje, gente. Gestão do conhecimento. Eu amo essas soft skills. E eu vi que tem uns alunos aqui, Kézia, Ellen, Márcio, tem bastante gente aqui, né? Camila. Em um dos encontros de mentoria, a gente conversou justamente sobre isso. E eu falo também isso sempre para os meus alunos. A gestão do conhecimento nada mais é do que você entender de que forma você aprende melhor. Então você precisa escutar, você precisa me ver falando, por exemplo, me ver desenhando. Você precisa anotar de que forma que você aprende mais fácil. Então você precisa identificar de que forma você absorve melhor o conteúdo. Você precisa ter uma capacidade de agregar valor a este processo dentro da empresa e com as pessoas principalmente que se relacionam com você. Então entender o que está acontecendo na sua área de atuação, quais são as novidades, quais são os principais conceitos, as principais teorias da sua área de atuação e fazer a gestão disso tudo, colocando em prática no seu dia a dia na empresa. Então é conseguir trazer os resultados para a empresa através desse conhecimento e também compartilhando esse conhecimento com as pessoas que se relacionam com você. É ensinar alguém, e o que eu falo para os meus alunos é justamente isso. Pegue o conteúdo do curso
e ensine alguém. Conte a história para alguém. Olha, para elaborar o currículo é assim, para você sair bem numa entrevista é assim. Ajude as pessoas. Compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você adquiriu. O conteúdo, tem uma frase que fala que o conteúdo, o conhecimento, quando a gente compartilha, ele se multiplica, não é? Isso é a pura verdade. E a gestão do conhecimento, falando assim de uma forma bem simples, também é assim que funciona, tá? E uma das melhores formas assim de aprender é justamente ensinar. E aí, de que forma que você pode contar para o recrutador? Eu já ouvi casos e casos, e eu tenho certeza que se você parar para pensar um pouquinho, você deve ter algum colega de trabalho, ou já trabalhou com alguém assim, ou você é assim, aquela pessoa que tem prazer em ensinar. Então ela conta, ela gosta de explicar como é que ela faz, ela gosta de explicar o porquê que ela faz, ela tem aquela paixão em ensinar. E é tão gostoso a gente se relacionar com uma pessoa assim, né? Se você se identificou com essa característica, com essa competência da gestão do conhecimento, você pode lembrar de alguma história que você tenha, por exemplo, eu preparei um colega de trabalho para determinada atividade e eu me senti de tal forma, né? Eu senti prazer, eu gostei, eu me senti satisfeito ensinando aquela pessoa a executar aquela atividade, ou eu sempre busquei compartilhar o conteúdo, né, das minhas atividades. Sempre quando eu faço algum curso, tenho algum entendimento novo, eu busco compartilhar com as pessoas do setor, sabe? É levar para a prática essa teoria da gestão do conhecimento, certo? A segunda competência que falaremos hoje é a habilidade de apresentação. Normalmente a apresentação, quando a gente fala em apresentação, apresentar trabalho, a gente lembra da faculdade, né? Ou de algum curso que a gente fez e que precisava se apresentar, e muitas pessoas tremem só de pensar em se apresentar e de falar em público. Essa é uma habilidade essencial para os profissionais hoje, porque em algum momento você vai precisar contar para alguém, seja compartilhando o seu conhecimento, como eu estava falando agora, seja apresentando um projeto, falando sobre alguma determinada atividade, falando sobre um problema que seja, né, justificando alguma situação do seu trabalho, você vai precisar se apresentar. E aí o segredo dessa habilidade de comunicação é você identificar linguagens diferentes para falar com pessoas diferentes. Então, se você vai falar, por exemplo, com um colega de trabalho, você vai usar uma determinada linguagem. Você pode até usar com ele, com o gestor, uma linguagem mais técnica, porque eles vão saber exatamente do que você está falando. Se você vai falar com um diretor, com uma pessoa de um outro setor que não é o seu, que não está ali vivenciando o dia a dia da sua atividade, você vai ter que identificar uma outra forma de linguagem. E essa competência, ela se encaixa muito bem nas entrevistas de emprego, porque você normalmente terá 2 momentos, pelo menos, em uma entrevista de emprego. O primeiro momento é a entrevista com um profissional de RH, com o recrutador. O segundo momento é a entrevista com o gestor da área. E você precisa convencer os dois, recrutador e gestor da área, de que você é o candidato ideal. Então você vai falar sobre a sua vida, sobre as suas experiências profissionais, sobre o seu desenvolvimento profissional de formas diferentes, entende? Então é justamente isso, a ideia, né, dessa habilidade de apresentação é se apresentar, você vai se apresentar de uma forma para o recrutador e na sequência você vai se apresentar de outra forma para o gestor. Como gestor você vai usar uma linguagem muito mais técnica, então é ter isso em mente. E aí em que momento da sua carreira você já precisou colocar essa habilidade em prática, falando de formas diferentes para as pessoas diferentes? Em que momento você já precisou se apresentar um projeto e como você se sentiu e como você, quais foram os resultados que você alcançou? Deu certo? Você obteve sucesso? É claro que numa entrevista de emprego, a ideia é que você leve histórias de sucesso. Então pense em que momento que você se expôs, né, porque não deixa de ser uma exposição, e que você obteve sucesso no que você falou, tá? Nessa história que você contou. Então você precisa, além disso, além de conseguir se comunicar de forma diferente com pessoas diferentes, você precisa também conseguir identificar como é que está a reação do seu público. Às vezes você está lá fazendo uma apresentação e está vendo que está todo mundo lá
né, bocejando, se espreguiçando, o pessoal começa a se mexer na cadeira, que não está se ajeitando, alguma coisa está errada. Muda o tom de voz, comece a gesticular mais, conte uma história descontraída, encontre uma forma de chamar a atenção das pessoas. Então, ter essa questão dessa habilidade de apresentação também é identificar como é que o seu público está reagindo ao conteúdo que você está compartilhando, tá ok? Se você está ou não agradando. E na sequência, então depois da habilidade de apresentação, temos aqui o relacionamento com a alta gestão. Hoje, na grande parte das empresas, as pessoas acabam se relacionando em algum momento, mesmo os cargos mais operacionais, então tem um contato com o supervisor, né, que é óbvio, normalmente seu gestor direto, tem um contato com um gerente de área, com o diretor da empresa, e da mesma forma que você identifica formas de se apresentar de forma diferente para públicos diferentes, você também precisa encontrar formas de se comunicar com pessoas em níveis hierárquicos diferentes, tá ok? E aí, o que envolve? Principalmente a questão de conseguir expor a sua opinião independente do nível hierárquico. Por quê? Às vezes você está lá num trabalho operacional, seja num chão de fábrica, numa produção, ou na parte administrativa, e aí chega um gestor, um gerente ou um diretor da empresa e vai te questionar sobre alguma situação. Você já fica nervoso, já treme, já não encontra formas de falar, e às vezes ele está falando uma situação que você não concorda, ou que a realidade é diferente, e você precisa se posicionar. Da mesma forma que você se posicionaria com o seu colega de trabalho falando não é assim, por este e este motivo, você também precisa encontrar formas de se posicionar com essa alta gerência falando que não é assim por este motivo. Né? Então, que linguagem você vai usar? Essa questão do relacionamento com a alta gestão, ela também pode aparecer muito para profissionais que são auditados na empresa. Então a empresa, e aí isso você pode usar de exemplo, se é o seu caso, tá? A gente vê muito isso no dia a dia, né? A empresa tem uma certificação do sistema de gestão da qualidade, por exemplo. E aí, em algum momento, essa empresa vai ser auditada, ou por auditores externos, ou por auditores de clientes. E esses auditores vêm, claro que numa postura, né, às vezes mais impositiva, e ele quer conversar com as pessoas que realizam o trabalho, que colocam a mão na massa ali. Então você também precisa ter uma postura adequada, tá ok? Então relacione isso. Que experiências você já viveu na sua carreira relacionadas a essa questão de comunicação com a alta gestão? Como é que você se saiu com essa comunicação? Como é que você se sentiu? Você se saiu bem? Teve êxito? Foi sucesso? Conte isso para o recrutador. Tá? Essa é uma das habilidades que estão sendo buscadas hoje pelos recrutadores e pelas empresas. Depois, ai gente, essa eu adoro. Quem é que não gosta? Tem algumas competências que são novas assim, novas no sentido de que nós recrutadores sempre buscávamos, eu pelo menos valorizo muito, e agora elas entraram na teoria mesmo, então é oficial. A questão da compaixão, que eu falei na live passada, né, que tem total relação com a empatia. E hoje eu quero falar sobre o bom humor. Gente, é tão gostoso, é tão leve quando a gente está, né, tô realizando lá um processo seletivo, tô conversando com um candidato e ele tem aquela leveza mesmo de humor, aquela presença leve, aquela companhia leve. Então, da mesma forma que vocês, profissionais, candidatos, esperam encontrar um recrutador e um gestor bem-humorados para que a entrevista flua de uma maneira mais natural, nós, recrutadores, também buscamos por profissionais bem-humorados. Tanto para o momento da entrevista, né, porque deixa o clima realmente mais agradável, a conversa anda de uma forma bem mais agradável, aquele momento é mais tranquilo, quanto também para trabalhar no dia a dia na empresa. Quando eu falo de bom humor, não estou falando de ficar dando gargalhada o dia inteiro, de ficar contando piada o dia inteiro. Não, tem muitas pessoas muito bem-humoradas que nem piada contam. Eu conheço vários profissionais que são muito bem-humorados e que nem piada conta.
Então, ter o bom humor, ele tem relação com a leveza, ó. Ele fala aqui, ó, sobre senso de humor, na verdade, ele traz, tá? Traz como nome senso de humor, não é nem bom humor que ele cita aqui. É a habilidade de demonstrar e manter um humor positivo nas situações adequadas, influenciando na criação e manutenção de um clima positivo na equipe. Normalmente nas equipes tem aquele bem-humorado e aquele mal-humorado, né? E rapidamente nós recrutadores identificamos na entrevista quem são os mal-humorados. Normalmente a gente já relaciona com algum outro mal-humorado que a gente já conviveu em algum momento da vida. E ninguém quer conviver com mal-humorado. Então encontre formas de mostrar, até durante a entrevista, de fazer um comentário um pouco mais descontraído, se isso faz parte da sua essência. Você pode contar uma história que demonstre isso, tá? Então ele fala que é apropriadamente engraçado, ou seja, no limite, né? Tem um equilíbrio no ser engraçado, não é uma coisa exagerada, não é uma coisa forçada. Tem bom senso, do bom humor. Consegue utilizar o humor para aliviar situações de tensão, é capaz de rir de si mesmo e tem um senso de humor construtivo e positivo. Então, é aquele humor que colabora, que é aquela piada que é piada para todo mundo, não é a piada só para quem tá fazendo, que piada só para quem tá fazendo não é piada, né? Então é isso. Eu tenho uma história de bom humor, ou né? Acredito que tenha caído como um bom humor. Uma das últimas entrevistas que eu realizei na vida como candidata e não como recrutadora, em alguns momentos, agora eu aprendi a controlar o meu humor, tá? Eu tenho mania de fazer piadinhas em alguns momentos que talvez não que não sejam adequados, mas sempre fazer algumas piadinhas, assim, sempre soltar alguma pérola, sabe? E aí, eu me vi muito nessa situação, nessa última entrevista que eu participei como candidata há uns anos atrás. Então, assim, durante a entrevista, por exemplo, eu gosto de falar desse exemplo também. Durante a entrevista, me perguntaram lá: ai, Marcela, o que é que tira o seu humor? Porque a gente conversou ali no café, né, tomando um cafezinho, batendo um papo, quebrando gelo antes da entrevista. E em algum momento a recrutadora me perguntou: Marcela, o que tira o seu humor? E eu falei: fome. Estar com fome tira o meu humor. Provavelmente essa pergunta era relacionada à área profissional. Então, profissionalmente falando, o que tira o seu humor? E eu já levei para fome, que é uma realidade. Não tem nada que tire meu humor mais do que estar com fome. E eu sou lembrada, né? As pessoas lembram disso até hoje. Eu carrego a fama de ser uma pessoa comilona pela resposta que eu dei naquele processo seletivo. Então, encontrar maneiras leves de se posicionar durante a entrevista em alguns momentos que caiba essa maneira leve, tá? O que a Sara tá falando aqui? Que tem colegas que a gente já pensa: nossa, vou ter que falar com esse cara tal assunto, e fica até procrastinando a conversa. Exatamente, Sara. Tem gente que dá preguiça de conversar, tem profissionais que a gente tem preguiça de conversar, sabe? Nossa, tem que resolver o assunto com o João, mas putz, o João é tão mal-humorado, ele é tão azedo, né? E esse mau humor acaba contagiando também e afastando as pessoas, afastando os profissionais. Então é uma forma de você mostrar também para o recrutador que ter o senso de humor também acaba aproximando as pessoas de você, também acaba fazendo com que você seja um profissional mais aberto e receptivo. E depois do senso de humor, tem uma que é uma das competências mais importantes hoje, tá? Então, de todas que eu falei, eu acredito que essa, se não a mais importante, além das básicas, né, de relacionamento, empatia e tudo que a gente já está cansado de escutar, é a visão sistêmica. O que é ter a visão sistêmica da empresa? Quando a gente fala em sistêmico, é todo, é de forma ampla. Então, quando eu tenho uma visão sistêmica da empresa, eu consigo enxergar a empresa como um todo. Eu consigo enxergar, não preciso ser especialista em todos os processos da empresa, mas eu preciso entender quais são os processos que a empresa possui. Desde o comecinho lá, quando entrou uma atividade que vai chegar na minha mão em algum momento para eu executar, independente do meu setor, independente do meu cargo,
Quando essa informação chegou lá na porta da empresa e começou a passar pelos processos, eu preciso entender que trajeto essa informação fez até chegar até mim e para onde essa informação vai depois que ela passar por mim. E isso me ajuda a identificar de que forma o meu trabalho impacta no trabalho do outro. Que é a coisa mais importante do que isso hoje? De que forma eu posso fazer melhor o meu trabalho para não gerar um retrabalho para o meu colega ali do outro setor? Ou de que forma eu posso sugerir uma mudança aí de procedimento no setor como um todo ou no trabalho, na forma como o trabalho chega até mim, para que eu não precise também fazer um retrabalho, por exemplo? Então essa visão sistêmica, gente, hoje é essencial. E o conceito dela fala o seguinte: é a capacidade de compreender o negócio e perceber como as suas atividades profissionais influenciam nas demais áreas da organização e agregam valor para a estratégia da empresa. E aí ela fala em compreender bem a maioria dos processos da empresa, como eu já disse, em perceber o impacto das suas ações em outros profissionais, em outras áreas da própria empresa, em compreender o produto ou serviço entregue pela empresa. Eu conheço profissionais que trabalham há 20 anos em uma empresa e ele nunca foi em outros setores da empresa. Se ele trabalha naquele setor, ele chega, passa o cartão, vai para aquele setor e vai embora. Ele não tem o menor interesse em entender como é que a empresa funciona, gente. Isso é um absurdo. E é capaz de demonstrar os impactos das suas atribuições nas entregas da organização como um todo. Então ele sabe que o trabalho dele não impacta apenas no setor dele, que se ele fizer uma cagada, se ele cometer um erro, esse erro que ele cometeu também vai impactar em outros setores. Então acaba gerando aí uma cadeia de erros, uma sequência de erros. Tá? É importante ter essa visão hoje. Uma outra questão que eu também acho que é muito importante hoje é a questão do trabalhar sob pressão. Se você tem feito algumas entrevistas aí nos últimos tempos, ou se vai fazer, se está buscando por entrevistas, quando o recrutador ou o gestor começar a falar muitas vezes desse, como é que você lida sob pressão, como é que você trabalha sob pressão, como é que você entrega resultados sob pressão, já liga uma anteninha. Porque provavelmente você vai precisar trabalhar sob pressão. E o recrutador quer identificar isso. Se você, para mim é tranquilo, eu trabalho bem sob pressão, maravilha. Caso contrário, se você não trabalha bem sob pressão, porque existem pessoas que não trabalham bem sob pressão, e tudo bem, né? Faz parte, talvez você tenha outras competências. Mas aí, provavelmente, essa empresa não é a ideal para você trabalhar, porque a pressão nessa empresa vai existir. Então, como é que você lida com essa pressão? E o principal, quando você buscar aí na sua cabeça, na sua memória, alguma história para contar para o recrutador de uma situação onde você trabalhou sob pressão ou sobre um período, eu realizava tal atividade, eu era responsável por tal fechamento, eu tinha prazo e o setor me cobrava e o gestor me cobrava. Como é que você lidava com isso? O principal é você conseguir mostrar na entrevista que você consegue manter um controle emocional mesmo estando sob pressão. Tá? Isso é essencial. Então eu trabalho sob pressão, eu consigo entregar o resultado e eu consigo me manter em paz trabalhando sob pressão. Claro, se você se identificar com isso. A Sara tá falando que trabalha melhor sob pressão. Tem pessoas que trabalham melhor sob pressão. O Erval, eu fiz um teste onde as perguntas recorrentes eram sobre a bebida. Como assim, Erval? Fale mais sobre isso. Meu último trabalho era pressão diária. Eu gosto muito, sou elétrica e a Tati também, na pressão. Então tem profissionais que gostam de trabalhar sob pressão, né? Eu não muito. Acho que em alguns momentos, ok a pressão. Mas todos os dias, o tempo inteiro, sob pressão, não, é demais pro meu coração, eu não dou conta não. Mas isso é meu, isso é uma característica minha. Você precisa identificar
como é isso para você. De todos esses aspectos que eu tô falando, você não precisa ter todas essas competências, gente. Você não precisa. Bem-humorado você precisa ser, tá? Independente das outras, seja bem-humorado. Se você precisa desenvolver uma delas, desenvolva o bom humor. Mas você não precisa saber trabalhar sobre pressão. A próxima que eu vou falar aqui é sobre tomada de decisão. Você não precisa ter todas essas soft skills. Você pode identificar na sua área de atuação ou na área onde você deseja atuar quais são as mais importantes, quais podem contribuir, quais dessas competências podem contribuir com você e podem agregar valor a você enquanto profissional, podem te valorizar profissionalmente na área de atuação que você atua já ou deseja atuar, tá bom? O Berval, sobre a pergunta sobre bebida. Se eu me sentia bem quando bebia, se eu sentia falta de bebida, se a bebida me deixava alegre, poderoso. Erval, nunca vi questões assim tão específicas sobre bebida em um processo seletivo, mas acontece, né? Cada empresa, não sei qual vaga que era, não sei qual o segmento da empresa, não sei quais experiências traumáticas a empresa já teve com funcionários que talvez bebessem. Então tem que olhar a particularidade da situação. Bom, a próxima soft skills é sobre tomada de decisão. A tomada de decisão, gente, ela tem relação direta com um sentimento que é muito desejado pelas empresas hoje também, que é aquele sentimento de dono. E quando eu falo em sentimento de dono, é o sentimento de dono da empresa. Então, eu, enquanto dono da empresa, fico à vontade ou me sinto confortável em tomar uma decisão no momento que precisa ser tomado, tá? E esse sentimento de dono da empresa, você pode mostrar para o recrutador, assim, mostrando para ele, vendendo o seu peixe para ele, como que eu posso dizer? De forma que ele consiga identificar que você se sente dono do seu trabalho, sabe assim? Não tô falando de um sentir dono da empresa como uma coisa mais ampla. Que talvez você possa me falar, Marcela, mas eu não tenho autonomia para determinadas situações. Ok. Se você realmente não é o dono de fato da empresa, talvez você não tenha autonomia para determinadas situações. Mas para realizar o seu trabalho de forma efetiva, para decidir, para ter iniciativa, para fazer o que precisa ser feito, você tem sim condições. Então, quando eu falo em tomada de decisões, é se colocando como dono na empresa, no cargo que você ocupa, não na empresa como um todo, no dono da sua cadeira. Se é dono da sua cadeira e da sua mesa, ou da sua máquina, do seu equipamento, né? Dependendo da atividade que você realiza. Mas é a essência, ter a essência de dono da empresa. Por quê? O dono da empresa, ele tem urgência em solucionar os problemas, não é? O dono da empresa, se ele está vendo um problema que está estourando ali, ele não vai ficar esperando o problema estourar. Ele quer se antecipar ao problema. Então, ele quer resolver o problema e aí ele precisa tomar decisões de forma estratégica e trazendo o melhor resultado para a empresa. Então, é isso, tá? Essa questão de dono da empresa, de tomada de decisão, é se sentir dono na empresa, no cargo que você ocupa na empresa, tá bom? Então, é analisar as oportunidades, de que forma eu posso fazer melhor ou de que forma eu posso fazer agora para não cometer o mesmo erro que eu cometi já lá no passado, né? Assumindo certos riscos, por menores que eles sejam, e assumindo a responsabilidade pelos resultados, sendo eles positivos ou negativos, tá ok? A Patrícia, trabalhei numa empresa que estava obtendo certificação da ISO, e todos os setores passaram por auditorias internas e estudamos muito. Isso me deu uma visão sistêmica da empresa muito grande e clara. Patrícia, é exatamente isso. Então é você parar de olhar só pro seu quadradinho, né? Tipo, às vezes a gente fica assim, ó. Entra, vai lá, faz o que precisa ser feito e vai embora. Não entende, não tem nem a curiosidade de entender de que forma a empresa funciona. E você mostrar para o recrutador no momento da entrevista de que você sabe mais da empresa do que só o seu quadrado, também traz pontos positivos para você. Você também é valorizado dessa forma, porque demonstra um interesse pela empresa como um todo, demonstra uma curiosidade positiva
né, de ter ideias de como tudo funciona, de ter conhecimento. Então, quando eu entendo como funciona o todo e não como funciona só o meu quadradinho, eu tenho muito mais conhecimento sobre tudo. E eu posso, inclusive, sugerir, posso participar de maneira mais ativa, posso ser mais produtivo na empresa, entendendo o todo. É muito, muito importante mesmo essa questão da visão sistêmica. Muito bom, Patrícia. Esse outro eu adoro, eu tenho falado, gente, muito sobre isso. Sim, Sara, isso se aplica também na possibilidade de uma promoção, porque você mostrar para a empresa que você assume, tanto, não sei se você está falando da visão sistêmica ou da tomada de decisão, mas aí cabe nos dois exemplos, tá? Tanto na visão sistêmica quanto na tomada de decisões. É você se posicionar, fazer o que precisa ser feito, e aí você aparece, né? Tô fazendo o que precisa ser feito, tô trazendo resultados para a empresa, começa a chamar a atenção dos gestores, começa a aparecer mesmo, o seu trabalho começa a aparecer. Essa próxima, eu tenho batido muito gente nisso. O que eu tenho falado para vocês? Durante a entrevista, mostre para o recrutador que você é um solucionador de problemas. É isso, esse é o grande segredo da entrevista. Você precisa mostrar para o recrutador que você é um solucionador de problemas. E aí então essa competência é resolução de problemas. Seja um solucionador de problemas, e aí não só na entrevista, mas na vida, dentro e fora da empresa, tá? A família também agradece quando você é um solucionador de problemas, quando você não só traz mais problemas. Então, na empresa, quando você é um solucionador de problemas no dia a dia, você também se destaca profissionalmente. Você também chama a atenção dos gestores, de colegas de trabalho. Então, eu vou pedir ajuda para o fulano, que eu sei que ele resolve. Ele entende disso e daquilo, mas ele tem boa vontade sempre de resolver. Então ele soluciona. As pessoas começam a saber que podem contar com você. Isso é sensacional, tá? Deixa eu ver se eu posso falar alguma coisa. Aqui, ó. Sobre a resolução de problemas. Só para você conseguir ter uma outra visão aí. O conceito é a capacidade de focar nas necessidades do seu público-alvo. Seu público-alvo pode ser um colega de trabalho, um outro setor, vários setores da empresa, que normalmente prestamos serviços para vários outros setores da empresa, que são os nossos clientes internos, para os nossos clientes externos, tá? E concentrando os esforços na satisfação desses clientes para garantir a qualidade na entrega. Na semana passada eu falei sobre essa importância da qualidade, em buscar sempre, né, a melhoria contínua, e aí ser um solucionador de problemas vem de encontro com essa outra competência que é a melhoria contínua. Então é sugerir, é ter essa visão de sempre buscar o melhor, de que forma eu posso melhorar essa atividade, de que forma eu posso melhorar esse trabalho que já é feito. E aí aqui não cabe aquela desculpa, né? Sempre foi feito assim, então eu faço assim. Sempre foi feito assim, existem maneiras de fazer muito melhor e você nunca se questionou como melhorar esse processo? Então solucione os problemas da empresa. Gente, eu vou abrir para perguntas. Vamos lá? Agora que eu vi que já é 8h40, tô falando para Dedéu. Perguntas, me falem sobre tudo que eu coloquei aqui. Marcela, como eu uso tal competência, como eu demonstro tal competência, né? A entrevista de emprego é um momento essencial. De nada adianta você baixar o modelo do currículo irresistível, passar lá horas arrumando o seu currículo, pensar nas atividades que você desenvolvia, pensar nos resultados que você alcançou para a empresa, e aí, no momento da entrevista, você não se prepara. Então, é o que eu falei no começo. Demonstrar que você possui habilidades técnicas é muito fácil, porque você vai contar a história. Eu fazia assim, eu fazia assado, era assim que funcionava, eu usava tal sistema, eu usava tal ferramenta. Ok, é muito fácil você falar isso, quando o gestor também entende essa linguagem técnica. Agora, mostrar essa habilidade comportamental é mais difícil. E se você está buscando essa transição de carreira, por exemplo, é importante que você consiga mostrar para o recrutador que você pode, através das suas competências comportamentais, encontrar soluções para a empresa,
mesmo que você não tenha o conhecimento técnico formado. E aí é muito mais fácil a empresa treinar você para que você possa aí assumir e desenvolver esse conhecimento técnico do que o comportamental, né? Por exemplo, o bom humor, né? O humor, o senso de humor. Ou tem ou não tem, gente. Se tem uma coisa que é difícil melhorar é o humor, não é? Se você é mal-humorado ou se relaciona com pessoas mal-humoradas, assuma isso. É difícil mudar o senso de humor. É difícil a gente mudar algumas posturas que são comportamentais. É preciso vontade. É preciso assumir que você precisa melhorar. E aí é muito mais difícil até para a empresa moldar um funcionário novo, né, um novo profissional, se ela percebe em algum momento que ela errou no processo seletivo, porque ele não tinha tanto conhecimento como ela achou que ele tinha, mas ele tem um bom perfil comportamental, ela vai lá e treina, e manda para fazer curso, e coloca algum colega para treinar, e aí ok. Mas a competência comportamental é muito mais difícil. Marcela, em empresas familiares é mais difícil ser reconhecido como uma boa opção num processo seletivo por suas soft skills? Márcio, depende. Hoje as empresas familiares também têm processos muito bem estruturados. Depende do tamanho da empresa familiar, né? É difícil generalizar. Mas se você está falando de uma pequena empresa que não possui um RH estruturado, pode ser mais difícil, porque a entrevista vai acabar indo diretamente com o gestor da área ou com o dono da empresa. Mas se a empresa, apesar de ser familiar, já tiver uma estrutura de RH, aí a questão muda de figura, porque provavelmente vai ter ou um profissional de RH preparado internamente para fazer essa avaliação, ou mesmo um profissional terceiro, um prestador de serviço que também tenha condições de avaliar essas soft skills. Então não dá para generalizar entre empresas familiares e multinacionais, por exemplo. Você precisa olhar para a empresa, para a essência da empresa. E aí buscar informações no boca a boca, com pessoas que trabalham lá, através do próprio site da empresa, se já tem uma estrutura de trabalho conosco, por exemplo. Entender como é que funciona esse processo de recrutamento vai te ajudar a se preparar também melhor para a entrevista, tá bom? Gente, olha o que eu tô fazendo. Eu tô querendo. Eu tô querendo subir para ver se passou mais algum comentário aqui. Tô com o computador aqui na minha frente, né, para minhas orientações. Eu tô mexendo aqui no espacinho do mouse para tentar subir a tela aqui do celular, vai vendo. Ai. Ah, entendi, Márcio. Então, as empresas familiares tendem a ter em seus gestores os cargos herdados. Sim, pode ser que normalmente essa soft skills ela vai ser avaliada pelo recrutador, pelo profissional de RH, não tanto pelo gestor. O gestor normalmente avalia mais a parte das hard skills, que são as competências técnicas, né? Então, o profissional de RH, se ele já está preparado, se ele já tem uma visão diferenciada, ele consegue sim fazer essa avaliação. Oi, Suelen, cheio de alunos aqui, que bom ver vocês aqui. Como se destacar sem ter a descrição da vaga? Suelen, isso é um grande desafio. Inclusive para as tais vagas sigilosas, né? Ah, é uma vaga de substituição, não foi divulgada, encontrei o seu currículo em tal lugar, ou eu tinha o seu currículo aqui no banco de dados da empresa, mas eu não falo, né? Aí não posso abrir para que cargo que é. Você, nesse caso, você precisa focar nas suas experiências. Então, se você já tem, né, no seu caso, Suelen é minha aluna, uma das, né, Suelen? Então, nesse caso, você tem já uma experiência em determinado assunto, foca na experiência que você tem, sem pensar. Se é uma transição de carreira, o negócio complica um pouco mais. Mas se você já tem uma experiência grande, sólida numa área de atuação, como é o seu caso, você vai focar nas experiências que você já teve. Então, que problemas você já solucionou, de acordo com o seu currículo. Tá? Foca no currículo, estuda o seu currículo, porque foi ele que chamou a atenção. Né? Foi através desse seu currículo que você conseguiu chegar lá na entrevista. Então, que atividades você desenvolvia, quais os resultados você alcançou, tenha esse foco, tá bom? Deia, eu trabalhei por quase 2 anos com uma moça que infelizmente tudo ou quase tudo para ela era negativo. Sei bem como é.
e fomos contratadas para um trabalho específico. No começo foi até fácil, depois do tempo começou a cansar, deve ser, porque cansa mesmo. Ninguém merece trabalhar com gente mal-humorada, gente. Começou a ficar impossível, eu comecei a ter até azias, porque muitas vezes ela até me chamava de ingênua, boba e comecei a ignorá-la, mas foi um período tenso. Exatamente, ignora. A gente precisa também saber fechar os ouvidos. A pessoa quer falar, deixa ela falar, só balança a cabeça e pronto. A gente precisa saber ignorar, precisa saber começar a falar não também para situações, né? A Patrícia, como demonstrar no currículo e para um recrutador que eu passei por auditorias da ISO, para que isso eu possa, de certa forma, levar ao meu favor. Você pode escrever, Patrícia, de forma clara no seu currículo que você participava de auditorias, auditada nas certificações ISO 9001 e 14001, tá? Não tem problema nenhum. Se você foi auditada ou era auditada frequentemente, você pode colocar isso no currículo. Eu sugeri alguma coisa. Então, durante uma auditoria, caiu uma ficha minha para alguma situação e eu sugeri uma melhora. Coloca lá nas melhorias, nos resultados alcançados, tá bom? Oi, Carolina, tudo bem? Eu vou subir no YouTube, tá? Para complementar a da semana passada. Gente, vamos para o momento sorriso? Arrumo o cabelo. Eu sorrio aqui, vocês sorriam aí. Cadê? Vamos lá? Cadê o sorrisão? Opa! Eu vou colocar agora esse print lá no feed e eu quero que você que esteve aqui comigo até agora, ou você que chegou agora também, Carolina, se você conseguiu aproveitar alguma coisa, entra lá e me conta de que forma o que você aprendeu hoje, que ficha que caiu, que insight você teve, que transformação você vai levar a partir dessa live de hoje, tá? Eu adoro esses feedbacks de vocês. Esses feedbacks são muito importantes também para que eu também consiga melhorar. Eu cobro tanto a melhora, né? Melhore sempre, solucione os problemas. Eu também preciso melhorar em alguns aspectos, como todos. E esse feedback de vocês também é muito importante para que eu possa melhorar também o meu desempenho e para que eu possa contribuir cada vez mais com vocês que estão aqui me acompanhando, tá bom? Patrícia, já encerramos, né? Tá ok? Já encerramos as de soft skills. Depois eu abro uma caixinha se vocês quiserem sugerir os temas para a próxima semana. Eu abro uma caixinha e vocês sugerem lá, tá? Aí vamos ver o que vai ser mais votado, tá bom? Se tem alguma dúvida, se ficou alguma pergunta aqui sem responder, pode comentar lá no feed também que eu respondo por lá. Gente, uma semana maravilhosa e abençoada para todo mundo. Fiquem com Deus. Obrigada por estarem aqui. Até mais. Tchau, tchau.